Nós temos o privilégio de, nesse momento, refletirmos mais uma vez na palavra do Senhor, que será lida, que será exposta, e eu convido você, irmão, a lembrar daquilo que foi lido no Salmo que o pastor leu logo no início do culto, quando dizia que se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Nós já temos ouvido a voz do Senhor nesta noite, amém? Deus tem falado conosco, através da leitura, através de cânticos. Deus usa o que Ele quer, como quer, Ele faz como quer, mas Ele fala, Ele ministra os nossos corações, e de forma toda especial Ele fala conosco através da sua palavra, da pregação da sua palavra. Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo 5. Romanos 5. Queridos, Deus nos criou para a maior de todas as alegrias que a gente pode experimentar aqui na terra. Deus nos criou para uma grandiosa alegria. Ele criou a mim e a você para sermos sempre alegres. Porque não existe maior alegria do que a de estar com o Senhor, de caminhar com o Senhor. Deus nos criou para isso, todos os seus filhos. Mas o pecado a gente sabe que é terrível, é desastroso, e ele destruiu a comunhão que o homem tinha com o Senhor lá no Éden. O que afetou todos nós. O pecado afetou todos nós, e por causa do pecado nós fomos afastados do Senhor. O ser humano foi disperso, ele foi banido da presença do Senhor. E as consequências disso são terríveis. O pecado colocou o homem de ponta cabeça. E aí, aquela alegria que ele pôde desfrutar no jardim do Éden, ele perdeu. E agora, tudo que ele intenta fazer, tudo que ele quer desfrutar está distorcido. O pecado não destruiu essa necessidade que a gente tem esse desejo que a gente tem de ser alegres. Todos nós queremos ser alegres, queremos desfrutar a alegria, queremos viver em alegria. O pecado não destruiu isso, mas o pecado deturpou, o pecado incapacitou o homem de enxergar a verdadeira alegria, de desfrutar a verdadeira alegria. E isso é terrível. Isso é terrível porque, ao passo que Deus nos criou para desfrutarmos todas as bênçãos que Ele tem para dar a nós de forma eterna, o pecado vem e destrói e faz uma caricatura muito feia daquilo que é bom e que Deus nos deu, e nos conduz a viver essas coisas de maneira deturpada, distorcida e de maneira muito passageira, muito circunstancial. Por isso a alegria do homem carnal, a alegria do homem que não conhece a Deus, ela é circunstancial, ela é distorcida, ela é falsa, ela é pontual, ela não é desfrutada como deveria ser. Ao contrário do que Deus tem para nós. Tudo que provém de Deus para nós é eterno, porque Deus é eterno. A sua alegria é alegria eterna, a sua paz é paz eterna, o seu amor é amor eterno, a sua misericórdia é misericórdia eterna, a sua fidelidade é fidelidade eterna. E tudo que Deus tem para nós e quer que nós possamos desfrutar na presença dEle é algo que tem que ser desfrutado eternamente. Deus tem isso para a gente. A gente está se aproximando aí de dias em que as pessoas buscam muito a alegria nas festas. Nós estamos nos aproximando do período de carnaval. E aí as pessoas nesse tempo buscam dar vazão à carne, as pessoas buscam alegria nas folias, os foliões da vida. Então, encontram alegria falsa, encontram alegria passageira, encontram alegria distorcida. E muitas vezes, em lugar de encontrar a alegria, encontram o desprazer, encontram as consequências dos seus próprios pecados, as tristezas, amarguras, problemas que vão acompanhá-los para o resto da vida. E essa é a caminhada do homem. Mas existe de fato a verdadeira alegria. Nós podemos e devemos desfrutar dela. Essa verdadeira alegria tem os seus fundamentos. E eu queria pensar com você justamente nos fundamentos da verdadeira alegria nesta noite. Aonde nós podemos encontrá-la? Aonde nós podemos desfrutar de fato essa verdadeira alegria? Porque a alegria do mundo é uma alegria baseada em sentimento. Eu trouxe ali uma definição de alegria que eu encontrei e achei interessante, em uma de muitas. Gostaria que o pessoal projetasse ali para que vocês pudessem ler comigo. Alegria na visão mundana.
Projeta, por favor, Gabriel. É Gabriel que está aí? Projeta aí, Gabriel. Gostaria que você lesse comigo. Vocês podem ler? Vocês conseguem ler comigo? Vamos lá? O que é que diz alegria aí? Alegria é um sentimento de contentamento, de prazer de viver, júbilo, satisfação, exultação, através de sorrisos, certo? Eu deixei ali destacada a palavra sentimento, deixei em itálico, para que a gente entenda que, de fato, tudo que o homem busca, ele busca a partir dos seus sentimentos. Então, não é à toa que o amor dele é um amor baseado nos seus sentimentos. O homem sem Deus, o amor dele é baseado no seu coração. A sua alegria é baseada no seu sentimento, no seu coração. A paz que ele quer sentir é aquela paz que vem do seu próprio coração. E a Bíblia está cansada de nos ensinar, a gente está cansado, melhor dizendo, de entender e de aprender e de ler nas Escrituras que enganoso é o nosso coração. E desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Então ele distorce as coisas. Em vez de começarmos a busca por desfrutar das coisas boas com a razão, e a razão que busca o fundamento na palavra de Deus, a gente sempre parte para agir com o coração. Buscar com o coração, partindo do coração, buscar nos sentimentos aquilo que nós precisamos. Nós não vamos encontrar. O nosso coração, não. Mas a verdadeira alegria, eu gostaria que você lesse comigo ali, uma definição de alegria. Você pode até acrescentar outras coisas aí na sua definição, mas eu gostaria que você lesse comigo. Eu vou tentar ler daqui, tá certo? Estou ficando velhinho, a vista está ficando ruim, mas eu acho que vai dar para ler. Vamos lá. A alegria na Bíblia é conhecer a Deus e ter paz com Ele, quando, pela graça, mediante a fé, entendemos quem Deus é, que Ele é soberano, reina e governa sobre tudo, que tudo faz para a sua glória e que significa o bem dos seus filhos. É possível desfrutar dessa verdadeira alegria quando a gente entende isso. Então eu gostaria de trazer para a gente aí os fundamentos, aquilo que deve fundamentar o exercício da nossa alegria, a busca da nossa alegria, aquilo que fundamenta de fato a nossa verdadeira alegria. E eu pedi para vocês abrirem as Bíblias de vocês em Romanos capítulo 5, deixa eu abrir a minha Bíblia aqui também, Romanos capítulo 5, versículo 1, certo? Eu gostaria que você entendesse que o fundamento da verdadeira alegria está aí em Romanos 5:1, na graça de Deus. Os fundamentos da verdadeira alegria se encontram em primeiro lugar em Romanos 5:1, que diz o quê? Vamos ler todos nós a uma só voz, de forma bem bonita, leiamos a palavra do Senhor. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, que coisa maravilhosa é a gente entender isso, que pela graça de Deus, quando nós não merecíamos, nós fomos tirados de um tremendal de lamas, nós fomos tirados de um tremendal de pecados, nós fomos tirados dessa vida de escravidão ao pecado. Pela graça de Deus, mediante a fé com a qual Deus nos abençoou, eu e você fomos justificados em Cristo Jesus, e daí podemos ter paz com Deus. Não tem coisa melhor, não tem coisa mais abençoadora para mim e a sua vida do que desfrutar dessa paz com Deus. Aí inicia a verdadeira alegria que o homem pode desfrutar. Quando ele tem o seu peso da sua culpa, do seu pecado retirado dele, colocado na conta do Senhor Jesus, e tem a justiça de Cristo imputada em sua conta, ele pode então desfrutar de paz com Deus. E aí ele começa agora com vida com Deus, com paz com Deus, poder desfrutar da verdadeira alegria. E a gente nós precisamos ser eternamente gratos ao Senhor. Essa gratidão a Deus por sua graça que nos alcançou deve ser uma pedra basilar para a nossa verdadeira alegria. Cultive essa gratidão a Deus no seu coração. Seja agradecido a Deus pelas bênçãos que Deus tem te dado, que Deus tem derramado na sua vida. Nós somos tendenciosos, queridos, a ver as coisas de forma contrária, se não nos deixarmos a ser ensinados pela palavra do Senhor, pela graça do Senhor. Nós somos tendenciosos a ver as coisas de maneira distorcida.
Quer um exemplo? A gente está terminando as férias. Vamos supor, eu canso de ver isso no colégio, eu já senti isso. Vamos supor, está terminando as férias, você começa muitas vezes a ficar triste, eu vou voltar a trabalhar. A gente devia se alegrar com isso, devia olhar para isso e dizer, graças a Deus, que acabou o período de férias, graças a Deus que eu vou começar a trabalhar. Deus, obrigado por tua graça. Eu não mereço, mas o Senhor me abençoa. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me salvou. O Senhor me justificou. O Senhor me deu paz com o Senhor, e eu posso ter paz com as pessoas. Eu posso ter paz com Deus. Enxergar as coisas pelo prisma correto nos ajuda a começar a desfrutar dessa alegria que está em Deus, que é fruto do Espírito de Deus para nós. Nós precisamos pensar assim. A verdadeira alegria, o fundamento da verdadeira alegria é, em primeiro lugar, a graça de Deus. Guarde isso no seu coração. Não existe verdadeira alegria fora da graça de Deus. Não existe verdadeira alegria fora da graça de Deus. A verdadeira alegria é fruto da graça de Deus. É um presente de Deus na pessoa bendita do Espírito Santo, que habita em mim e em você. O fruto do Espírito é também alegria. Então se alegre no Senhor, por ter essa verdadeira alegria, por poder desfrutar dessa verdadeira alegria. A segunda base que eu quero deixar com você aí, como fundamento da verdadeira alegria, se encontra em Salmos 16. Abra sua Bíblia, no livro de Salmo, verso 16. Livro de Salmos, verso 16. Capítulo 16, verso 11. E você vai ouvir a palavra do Senhor sendo lida para você, dizendo o seguinte: tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença, ao quê? Plenitude de alegria, na tua destra, delícias perpetuamente. Queridos, viver na presença de Deus é presente de Deus para mim e para você. Quantos creem no Senhor? Quantos pertencem ao Senhor? Levante sua mão e diga glória a Deus. Deus te deu o presente, Deus te deu o privilégio de andar na presença do Senhor. Talvez se alguém não conhece a Deus pelas Escrituras, diga assim: mas eu estou na presença de Deus. A presença de Deus está em todo canto, Deus está em todo lugar. O que é uma verdade. Deus se encontra aqui, Deus se encontra lá na Cordilheira dos Andes, Deus se encontra lá na Amazônia, Deus se encontra em todos os lugares. Mas só os filhos de Deus podem adentrar a presença do Senhor. Só os filhos de Deus podem desfrutar dessa presença do Senhor. E essa presença tem tudo a ver com caminhar com o Senhor, com andar com Deus, em intimidade com Deus. E isso nos abençoa com o desfrute da verdadeira alegria. Andar na presença do Senhor, buscar ao Senhor, como eu e você podemos buscar, podemos achar, é algo maravilhoso, é algo que fortalece a nossa alegria, é algo que deve estar na base do nosso entendimento sobre a alegria, na base da nossa procura pela alegria. É na graça de Deus que nós encontramos a verdadeira alegria, é na presença de Deus que está a verdadeira alegria, na sua destra, delícias perpetuamente. Então, queridos, nós precisamos buscar esse Deus, nós precisamos diariamente buscar a presença do Senhor. Ele diz: buscar-me-eis, me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Nós precisamos buscar a Deus de todo o nosso coração, para que desfrutemos dessa verdadeira alegria, dessa alegria que não é circunstancial, dessa alegria que não é passageira, dessa alegria que é presente, e que nós podemos sim desfrutar dela, independente das circunstâncias, em todos os momentos, quando estamos na presença do Senhor, na intimidade do Senhor, buscando ao Senhor, caminhando com o Senhor. Por isso nós devemos nos dedicar nessa busca por alegria, nessa busca por Deus, o Deus da alegria, aquele que é o autor da alegria do seu povo. Nós precisamos disso, eu e você. Nós não vamos encontrar em outro lugar, senão na presença do nosso bondoso Deus, a verdadeira alegria. Em terceiro lugar, o fundamento para a alegria verdadeira, eu gostaria que você voltasse para Romanos. Volta para Romanos. E abre Romanos 8, 28. Um texto bastante conhecido de todos nós. Romanos 8, 28. A gente sabe de qual esse texto. Podemos recitá-lo de cor. Vamos lá, todos nós. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados
segundo o seu propósito. Queridos, e o terceiro pilar, o terceiro fundamento da verdadeira alegria é confiança em Deus. Confie no Senhor. Quer ter a sua alegria bem fundamentada? Lembre-se, é graça de Deus desfrutar da verdadeira alegria. É na presença do Senhor que eu desfruto de verdadeira alegria. É confiando plenamente no Senhor que eu desfruto de verdadeira alegria. É porque sabemos que Deus trabalha para o nosso bem. É porque sabemos que Deus é soberano. É porque sabemos e cremos que Deus está controlando e conduzindo todas as coisas, que em meio às lutas nós podemos ter essa esperança. Nós podemos nos alegrar confiantemente naquele que não falha, naquele que não falta, naquele que fará com que tudo se cumpra conforme o seu querer, conforme a sua vontade santa, a sua vontade perfeita, a sua vontade boa, a sua vontade agradável. Confie no Senhor. Não importa a situação que você esteja enfrentando. Não busque alegria em coisas passageiras. Nós somos tendenciosos a buscar alegria nas coisas onde não está a verdadeira alegria. Nós somos tendenciosos a buscar alegria nas coisas passageiras deste mundo. Deus não me chamou, Deus não te chamou, Deus não nos chamou para desfrutarmos de uma alegria que é hoje, que não é amanhã. Deus nos chamou para desfrutar da verdadeira alegria. Por isso que Paulo, quando ele escreve aos Filipenses, ele diz lá em Filipenses 4:4, o que é que ele diz? Em Filipenses 4:4, quem lembra? Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Essa é a palavra de Deus na boca do apóstolo Paulo para nós. Ele estava preso, é uma das cartas da prisão de Paulo. E ele diz, alegrai-vos sempre. Veja que não é algo que deve acontecer uma vez na vida. É sempre. Paulo podia, mesmo em meio a essas lutas, essas dificuldades, escrever sobre a alegria, falar sobre a alegria, viver a alegria, desfrutar a alegria que foi dada a ele, na pessoa bendita do Espírito Santo de Deus, que habitava Paulo. Eu e você não somos diferentes de Paulo. Nós também temos o mesmo Espírito, o Espírito de Deus. Amém? Ele está conosco. Como é fruto do Espírito, nós podemos ter esse desfrute desta verdadeira alegria, também como Paulo tinha em meio às dificuldades. Você está enfrentando dificuldade? Lembre-se da graça de Deus. Olhe para a graça de Deus. Você está de pé e vai permanecer de pé o tempo que Deus determinou para que você permaneça de pé. E isso pela graça de Deus. Eu e você podemos entender isso. Entenda, é graça de Deus. Você está com dificuldades? Vá para a presença de Deus, busque ao Senhor. Ele te manda buscá-lo, e você buscando-o de todo o coração, você vai encontrá-lo. Ele se deixa achar pelos seus. Isso é maravilhoso, queridos. É maravilhoso poder contar com Deus, contar com a bênção de Deus, contar com estar na presença do Senhor. E mais, saber que Ele não nos abandona. Ainda que a gente aqui ou ali desvia um pouco, desobedece, entristece o Espírito de Deus, Ele permanece fiel. Ele nos acompanha com a sua fidelidade. Está difícil a situação? Quer se alegrar? Confie no Senhor. Confie no Senhor, busque ao Senhor. Ore ao Senhor, entregue as suas causas na mão do Senhor. Entregue seus problemas na mão do Senhor. E viva o que Deus tem para você com alegria. Esses dias eu estava vivenciando uma oportunidade de poder ajudar alguém. E eu confesso que eu fiquei na retranca. Até que eu comecei pensando, até que Deus, por sua graça, trouxe a sua palavra à minha mente, me lembrando de que eu fui criado para refletir a glória de Deus. E que eu devia me alegrar com aquela oportunidade de abençoar aquela pessoa, e nós devemos fazer isso. Todas as vezes que Deus nos dá a oportunidade de refletirmos o seu caráter, a sua bondade, refletirmos a imagem de Deus, nós devemos nos alegrar com isso. Ainda que nos custe algumas coisas, ainda que custe o nosso tempo. Então nós não devemos focar, buscar alegria em coisas que não glorifiquem a Deus, em coisas que não nos façam refletir o caráter de Deus, em coisas que não façam olhar para Deus e contemplar a graça de Deus nos abençoando através dessas coisas. Isso requer de nós esforço, isso requer de nós um exercício diário, isso requer de nós busca, dependência de Deus. Então, queridos, que Deus nos ajude
Nós vamos estar sempre desfrutando dessa alegria na presença do Senhor, sempre que contarmos com a graça de Deus, sempre que buscarmos ao Senhor, sempre que confiarmos no Senhor, estarmos na sua presença, vamos desfrutar dessa alegria. Que Deus assim nos abençoe, que Deus assim dirija os nossos passos. Gostaria de convidar você a estar de pé. Fique de pé, vamos exaltar o Senhor de toda alegria. Ele tem nos contemplado, Ele tem nos abençoado, Ele fundamentou a sua alegria nele próprio, e é nele que nós devemos buscá-la, é nele que nós devemos nos alegrar. Nos alegremos no Senhor, Ele é motivo de sobra para que nos alegremos. Vamos cantar um cântico ao Senhor, em seguida vamos estar orando.